Olá, senhoras e senhores. Vamos lá? Só ver se está tudo certo aqui. Estamos começando agora. Rota das Exatas. Hoje vamos resolver questões de matemática e física, hein? Pera aí, deixa eu pegar aqui o... Opa, pera aí, um minuto aqui, pessoal. Agora. Bora lá, minha gente. Resolvendo questões do Enem. Bora lá, minha gente. Pera aí, só... Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade na nossa... Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade na nossa... Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade na nossa transmissão passada. Nós vimos questões de matemática e física. Estamos fazendo alternadamente. Agora, vamos só dar continuidade. Nós resolvemos estamos ao vivo. Deixa eu só enviar uma mensagem aqui para um grupo de alunos. A prova do Enem 2024. Enem 2024.
Resolvemos a 138 até a 138, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu combinei de fazer uma de matemática e uma de física, alternadamente, né? Bora fazer a de matemática, 139, bora para a prova. Eu estou usando a prova azul, viu? Caderno azul. Questão 139, vamos lá. 139, vamos alternar matemática e física, matemática e física. 139, tá aqui, ó. Bora pegar ela aqui e colar. No nosso rabisco, nós vamos fazer as contas bem devagarinho, você entender do zero. Diminuir o tamanho dela aqui. Aí, ó. Um artesão utiliza dois tipos de componentes, X e Y, dos efeitos que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. O quadro apresenta os preços dos dois tipos de componentes nas lojas 1 e 2. Loja 1, o componente X custa R$3, o componente Y custa R$1. Loja 2, o componente X custa R$2, o componente Y custa R$4. Ele confeccionará enfeites formados por duas utilidades. Duas unidades do componente X e uma unidade do... Ah, isso aqui é importante. Duas unidades do componente... Deixa eu mudar a cor, não quero vermelho. Vamos resolver de azul, né? E uma componente Y. E efetuará a compra na loja que oferecer o menor valor total pela confecção de um enfeite. E aí segue o artesão efetuará a compra na loja 1, loja 2, loja 3. Vamos lá, vamos resolver. Como que a gente resolve esse problema aqui? Esse problema parece com o sistema, né? Nos lembra o sistema. Então lá, já que ele vai usar duas unidades do componente X, então a gente escreve aqui, ó, 2x, duas vezes o componente X. E uma unidade do componente Y, então mais 1y. E aí eu já posso substituir isso aqui. Vamos separar, né? Loja 1 e loja 2. Mesma coisa aqui, ó, 2x mais 1y. Na loja 1, 2x mais 1y, aqui é o número 1, ó, R$3. Então, vou botar 2 vezes 3, mais 1 vezes y custa quanto? R$1. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Ele vai gastar R$7 se ele comprar na loja 1. Se ele comprar na loja 2, é R$2, né? Então, vai ser 2 vezes R$2, mais 1 vezes R$4. 4 mais 4, 8. 2 vezes 2 é 4. E 1 vezes 4 é 4. Quando eu somo 4 mais 4, dá 8. Portanto, R$7 na loja 1, R$8 na loja 2. Alternativa a marcar 1, pois o valor é R$7. Questão resolvida em 30 segundos.
Venha comigo por volta das exatas. Vamos resolver mais um. Bora fazer uma de física? Bora resolver uma de física. Na última nós resolvemos a 99. Bora olhar lá a próxima de física. Física 99. Tá longe. Estou com o caderno azul, minha gente. Resolvendo questões de matemática e física. Enem 2024. Eu resolvi a 99, então a 100 é física. 100, física. Bora resolver aqui mesmo, que ela é grande para levar para lá, né? Questão grande, texto gigante. Aí eu já alerto vocês, quando vocês estiverem resolvendo a prova, na hora da leitura, lê com calma, você entender direitinho o enunciado, saber o que a questão está querendo. E tem umas partes do texto que é mais... que não é útil para solucionar a questão. Se você perceber isso, você para de ler, você ganha tempo. Porque o Enem é importante você ganhar tempo, fazer as questões com segurança e rapidez. Então, vamos lá. Microscópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentada no esquema é composto por dois espelhos. Dois espelhos côncavos, E1 e E2. Um em cima e um embaixo, né? Tá. E1, E2. Parecendo aí uma nave. Apoiados sobre um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Formaram uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre os vértices de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes, aqui é importante, importante essa informação, refletidos por E2 e E1 respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando a imagem, sua imagem. O efeito só é possível porque a superfície de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Aí agora vem a pergunta, esse texto aqui, é importante a gente falar do texto, porque o texto de explicação, ele traz informações importantes. Está aqui, uma das informações mais importantes é esse aqui, ó. A partir dos raios procedentes do objeto. Isso aqui já nos deixa desconfiados de que a imagem é real, certo? Quando isso acontece aqui, já deixa desconfiado. Opa, a imagem é real. Se não for real, não vai ser do objeto, né? Mas vamos lá, o que a questão está pedindo? A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto, objeto e seu correspondente ponto imagem são... Pronto. Vamos agora só fazer o cálculo, né? Olha só. Aqui está um objeto e em cima está a imagem. Tá certo? E aí, como já comentei antes, essa afirmação aqui, ó, os raios procedentes do objeto, nos faz saber que a imagem é real, viu? Imagem real. E agora a distância. Como é que nós vamos medir a distância? Bom, ele disse que o espelho de cima é 3,8 e o espelho de baixo também 3,8. Esse 5 e esse 23 não influenciam em nada nessa conta aí. Então, o espelho de baixo 3,8, o espelho de cima 3,8. Nós vamos apenas somar 3,8 mais 3,8, que dá 7,6. 3 mais 3 dá 6. 8 com 8, 1,6. Com 1,6 mais 6, 7,6. E a imagem é real, portanto, alternativa C, real e 7,6. Questão resolvida em segundos. Assim, demorou mais porque eu fui comentar, ler o texto e falar direitinho, né? Mas na hora que você estiver fazendo, pegou a ideia aqui, fez a conta, já era. Então, questão 100,
Caderno azul de física resolvida. Deixa eu colocar ela aqui. Questão 100 de física. 100 física. Resolvemos lá olhando para o texto, né? Seria a alternativa C. Imagem real. 7,6 centímetros. Agora bora fazer mais uma de matemática. A última que nós resolvemos de matemática foi a 139. Então, bora 140, porque a matemática segue na sequência, né? 140. Chegou. Passou. Questão 140. Tá aqui, ó. Eita, essa questão é grande, hein? Vamos ler aqui. E vamos levar as informações para lá. Vamos colocar ela aqui. Opa! Eu vou recortar ela daqui porque eu quero rabiscar, né? Vou colocar ela aqui. Fica ótimo para a gente rabiscar aqui a questão. João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática, na qual durante uma semana resolveram 200 questões cada. Esses caras resolveram muita questão. Nessa maratona, a porcentagem P de acertos de cada participante é convertida em um conceito. Insatisfatório se tiver entre 0 e 50. Regular se tiver entre 50 e 60. Isso é a porcentagem, tá? Entre 0 e 50%. É isso que está dizendo aqui, ó. Entre 0 e 50%. Menor, aqui não é menor igual, é só menor. Entre 0 e 50%. Por que ele não colocou porcento? Porque no texto já está dizendo que é porcentagem. Regular. 50% e 60%. Bom, entre 60% e 75%. Muito bom e excelente. Claro, 90% e 100%. Aí aqui tem a informação. João acertou 75% das questões da maratona e Felipe acertou 30% a menos. Essas informações aqui são importantes. Anota aqui. João acertou 75% das questões. Então, o P, a porcentagem aqui do João, bota assim, ó, PJ, P de João, 75%. E a P do Felipe, não acertou, a gente ainda não sabe a quantidade de questões, só sabe que foi 75%. E aí vem a pergunta, os conceitos de João e Felipe foram, respectivamente, muito bom e bom, muito bom e regular, muito bom e satisfatório, bom regular, bom. E aí é a partir desse número aqui que vai sair a nossa conta. Só tem essas informações. 200 questões, 75 e 30% a menos. Deixa eu escrever essa informação aqui, né? 30% a menos. Cuidado, não vá confundir que é 30%. É 30% a menos. Então, se o João acertou 75% de 200 questões, pode fazer a conta devagarinho. Se você souber de cabeça, pode ir direto, viu? Aqui direto 75%, né? Se ele acertou 75%, agora o outro acertou 30% a menos, ou seja, ele acertou 30%, esse aqui é que importa, 30% a menos que João, que acertou 75%. Agora, o que significa 30% a menos? Pense comigo. Se uma certa coisa representa 100%, o que é subtrair 30% dessa coisa? O que é 30% a menos? Significa 70%. De quê? De quantidade de questões que João acertou. Ou seja, o Felipe acertou, a porcentagem do Felipe, ela é
70% do que João acertou. De João. Vou até botar assim, ó, de João. E quanto que João acertou? 75%. Portanto, a porcentagem de Felipe é 70% de 75%. Faz sentido? Faz sentido? Escreva a mensagem. Escreva aí no chat. Eu tô olhando, virando o olhar aqui, porque eu tô com o celular aqui ao lado, para eu ver o chat, tá? Porque na tela que eu tô transmitindo, eu não consigo ver. Deixa eu só melhorar a posição dele aqui. Eu acho que aqui fica melhor, né? Parecer que eu tô virando o rosto. Faz sentido para você? 70% de 75%. Por que 70%, professor? É porque ele disse que foi 30% a menos do que a quantidade de questões. E 30% a menos é 100 menos 30, que dá 70%. Então é 70% de 75%. Esse é o nosso trabalho, calcular isso aqui. Como é que eu faço? Porcentagem de porcentagem. Transforma em número decimal, que você aprendeu, com certeza. O que é 70%? Escrevi aqui do ladinho, tá? 70% é 70 sobre 100, não é não? 70 sobre 100. Faz sentido para você? Você pode escrever alguma coisa aí no chat, viu? Eu estou acompanhando aqui pelo celular. 70%, ó, divida. Corta um zero aqui, 7 décimos, que é 0,7. E quanto que é agora, professor? 75%. É 75 sobre 100. Eu estou falando devagar, sim. Quer ver se você já pode saber. Ah, eu já sei disso. Mas vamos devagar. É melhor ir devagar e a gente acertar tudo do que se atropelar e errar, né? Então, isso aqui fica 0,7 vezes 0,75. Multiplica esses dois números aqui. 0,7 vezes 0,75. Tem que fazer no braço lá, certo? Porque lá não, você não vai ter calculador. Bora multiplicar bem aqui, ó. 0,7 vezes 0,75, ó. 7 vezes 5, 35, bota o 5, leva o 3. 7 vezes 7, 49, 50, 51, 52. Bota o 2, leva o 5. 7 vezes 0, 0, com 5 que foi 5. Agora é a vez do 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 0, 0. Soma. Isso aqui é 5, isso aqui é 2, isso aqui é 5, isso aqui é 0. Conta as casas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó. 0, esse número aqui significa 0,525. Transformando em porcentagem, 52,5%. Certo? 52,5%. 52,5%, onde é que se encaixa? Olhando aqui para a questão, 52,5%. Aqui, né? Regular, ó. Ou seja, o Felipe está aqui no regular. E o João foi 75. O João está aqui, ó. J. Ou seja, João é muito bom e o Felipe é regular. Portanto, nessa ordem, muito bom e regular. Alternativa correta. Questão resolvida em segundos. Próxima. Bora fazer a próxima. 140. Bora fazer de física? A gente fez a última de física, foi 90 e... Deixa eu ver a anotação aqui. 99, não, a 100, né? Questão 100. Bora fazer a 101 de física. Volta aqui. Questão 101 de física. Tem muita questão de física, né? Em geral aparece 15, 15, 15, né? Tá aqui, 101. Texto gigante, vamos lá. A saúde do professor, acústica arquitetônica. É um tema importante, viu? É importante.
Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Esse texto aqui, texto bonito, né? Cheio de palavras bonitas. Isso só quer dizer que o som na sala sai do fundo para frente. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes. Pronto, claro. Por impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Então, se o professor está na frente da sala e está falando, quer dizer que o som chega no fundo baixinho. O aluno não vai ouvir direito o que o professor está falando. Da mesma forma, o professor não vai ouvir direito o que o aluno que está lá no fundão está falando. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. O que está dizendo lá? A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Essa primeira aluna aí, ó, que está de roupa vermelha, cabelo azul, ele está apenas a 1 metro de distância do professor, portanto ele ouve 60 decibéis. E assim por diante. A aluna de blusa azul está a 3 metros. E aí já você pode olhar no gráfico, ó, 50 decibéis, 4 metros diminui para 40 e alguma coisa, porque não dá para ter certeza, mas entre 40 e 50. 5, 6, 7 assim por diante. Aí vamos lá. Considere ainda que o ruído do fundo da sala de aula pode chegar a 45 decibéis. E que para ser compreendida ao nível sonoro da fala do professor, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Bom, aqui é uma explicação técnica, né? O cara mostrou o gráfico aqui, decibéis para lá e para cá. Agora vem a pergunta. Para um valor máximo de ruído de fundo, a maior distância que o estudante pode estar do professor, para que ainda consiga compreender sua fala, mais próxima de... Vamos lá, cadê a informação? Ó, a informação aparece aqui. Ó. Considere ainda que o ruído do fundo dessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis. Esse 45 aqui é a informação-chave, tá? Esse 60, o que é esse 60 aí, professor? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a 1 metro é 60. E aí vai diminuindo e chega a 45. E aí vem a pergunta para um valor máximo do ruído do fundo, a distância que o estudante pode chegar ao professor é mais próxima de... Aí você olha aqui, ó. Você vai analisar onde é que está 45 decibéis. Aqui no gráfico. 60. 40. 20 e 0, né? Tá certo? Opa, tem uma informação importante aqui, ó. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído do fundo dessa sala de aula pode chegar a 45. Pode chegar a 45. E que, para ser compreendido ao nível sonoro da fala, o professor deve estar 5 decibéis acima do ruído. Ah, perfeito. Essa informação de 5 aqui é importante. Ou seja, nós vamos ter que somar 45, que é a diminuição, e 5, que o professor deve estar acima para poder o aluno conseguir ouvir. Portanto, estamos falando aqui de 50 decibéis, tá certo? E a pergunta é, a maior distância que o estudante pode estar do professor para que ainda possa compreender a sua fala é... E aí nós vamos olhar aqui, ó, 45 decibéis mais 5 decibéis, portanto 50 decibéis temos em questão aqui, ó. E aí nós vamos olhar para o gráfico e ver aonde está 50 decibéis. Na verdade, 50 decibéis, cadê, ó? 20, 40, 50 e depois 60, ó. Se eu analisar a imagem aqui, deixa eu dar um zoom maior aqui nela. Aqui, ó.
Dá para ver direitinho aqui, ó. 0, a primeira linha aqui é 10, depois 20, depois aqui não está o número 30, mas a gente sabe que aqui é 30, que está entre 20 e 40. Depois 50, que está entre 20 e 60. E aí nós vamos analisar onde é que está 50 decibéis aqui no gráfico. Ó. A linha azul está onde? Ó? 50. Tocou na linha azul? Não. Agora aqui tocou na linha azul. Bem no cantinho aqui. Aí olha para baixo. 3 metros. Tá certo? 50 na... Aqui, ó. 50 na vertical. Na horizontal, perdão. E 3 na vertical. Aí, ó. Vai dar exatamente na linha azul. Portanto, 3 metros é a nossa resposta, tá certo? Ó, 3 metros. Alternativa A. 3 metros. Agora, ele já deixou o aluno com a mão levantada aqui, ó. Será que era um indicativo da resposta? Não sei, né? E os outros que estão mais distantes não conseguem ouvir, não nitidamente. É isso que acontece, né? Se tiver, ainda mais se tiver barulho, as pessoas que estão ao fundo não conseguem ouvir normalmente o que o professor está falando. Então veja, minha gente. Em geral, as questões de física não têm muitos cálculos. As questões de física é mais teoria, como dizia um professor meu. Tem cálculo? Tem, é claro que tem cálculo. Mas a maioria é teoria. Bora fazer mais uma de matemática agora? Agora, matemática não tem jeito. É cálculo por cima de cálculo, conta por cima de conta. Mas não se assombre não, porque são contas que você consegue dominar de boas. 140 foi a última, então bora para 141, né? Lembre-se que eu estou no caderno azul. E vamos repetir uma coisa importante aqui, ó. As questões que mais aparecem de física. Lei de Newton. Não se esqueça, dê uma revisada nas leis de Newton. Inércia. Questões de matemática. Média aritmética. Notação científica. Não se esqueça. Média aritmética, notação científica. Aqui é uma física, está se falando de ponto de equilíbrio, né? Centro de massa. Ó, média aritmética aparecendo aqui. Aqui é uma questão de som, de física, dê uma olhada. Essas questões aparecem pouco, sabia? De som. Acústica, melhor dizendo. Eu falei som, mas porque aqui está falando de som, né? Acústica. Aqui, ó, análise combinatória. Sempre tem uma questão de análise combinatória. Aqui é uma equação de primeiro grau. Sempre vai ter uma lá. De novo, física aqui aparecendo com ótica, espelhos, espelho côncavo, espelho convexo, matemática aparecendo com porcentagem. São as que mais aparecem. Bora ver mais uma de matemática. Fizemos a 139, né? 140. Bora fazer a 141 de matemática. 141. Essa aqui, ó. Diminui o zoom e vou colocar ela lá para a gente rabiscar. Bora ler aqui, ó. 3 grandezas, 1, 2, 3, se relacionam entre si. Tá, e as grandezas? Grandeza 1. Bora olhar lá o que está escrito aqui. Eu gosto de olhar o gráfico. A compreensão é top olhando para o gráfico. Grandeza 1. Aí, rapaz, aqui tá diferente, né? Ó, grandeza... Vê, calma lá, tem 2 gráficos. A grandeza 1 e 2 está se relacionando no primeiro gráfico. 1 e 2, tá vendo aí, ó? Aqui são 2 gráficos diferentes, não confunda. As grandezas 2 e 3 se relacionando no outro gráfico. Gráficos diferentes, cuidado ao fazer essa análise. Vamos lá. Os gráficos a seguir, formados por segmento de reta, descrevem as relações de dependência existentes da grandeza 1, 2 e 2 e 3. 1 e 2 tá, né? Num gráfico, 2 e 3 no outro. E agora vem a pergunta, o valor máximo assumido pela grandeza 3, quando a grandeza 1 varia de 1 a 3. Eita! Grandeza 3, onde é que está a grandeza 3? Está aqui, ó. No gráfico 2. Então, eu quero saber, a questão quer saber o valor máximo assumido pela grandeza 2.
quando a grandeza 1 varia de 1 a 3. Aí repara, ele quer saber a grandeza 3 em relação à grandeza 1. Acontece que a grandeza 1 não está nesse gráfico junto com a grandeza 3, tá certo? Ela está no gráfico junto com a grandeza 2. Eu vou copiar esse gráfico para a gente fazer um rabisco. É importante demais a gente fazer um rabisco aqui, ó. Bora pegar outra. Vamos compreender direito. Opa, não quero isso aqui não. Bora compreender direitinho o que está escrito aqui. Diminuir esse tamanho aqui, deixar tudo do mesmo tamanho. Pronto, tá ótimo aí, ó. Aí a pergunta, o valor máximo assumido pela grandeza 3, quando a grandeza 1 varia de 1 a 3. Vamos lá. O problema quer saber a grandeza 3. Ele quer saber aqui, parceiro, aqui, ó. O valor máximo da 3. Quando a grandeza 1 varia de 1 a 3. Deixa eu olhar de novo aqui. Grandeza 1 varia de 1 a 3, beleza. Vamos lá, pega a grandeza 1 e faça ela variar de 1 a 3. 1 a 3 está aqui, ó. Não é isso? Acontece que a grandeza 1 não se relaciona com a grandeza 3. Aí você vê, não diretamente. Ela se relaciona indiretamente. Como assim, professor? Aqui se trata de uma função composta, só que ela está camuflada, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. A grandeza 1, vou chamar só de G1, tá? Ela se relaciona com a grandeza 2. Tá vendo aqui, ó? Grandeza 1 com grandeza 2. Acontece que a grandeza 2 no outro gráfico se relaciona com a grandeza 3. E o problema é saber a relação entre a grandeza 1 e a 3. Então nós vamos fazer, ó, um salto aqui, ó. Grandeza 1 se relacionando com grandeza 3. Agora, vamos lá. Eu vou ter que primeiro analisar a relação da 1 com a 2, depois da 2 com a 3. Vamos lá? A 1 com a 2. O problema é que a 1 esteja onde? Entre 1 a 3. Então, vamos lá, 1 a 3, a grandeza 1 está aqui, ó. Onde é que está a grandeza 2? Aqui, ó. Tá certo? Ó. Quando a grandeza 1 varia de 1 a 3, eu estou rabiscando aqui, ó. 1 a 3, tá certo? Do jeito que o problema está dizendo, de 1 a 3. Grandeza 1 de 1 a 3. Aí você olha para a grandeza 2. Liga os pontinhos. Desde que você aprendeu na sala de aula, né? Liga o pontinho, plano cartesiano, 3. Ó, o pontinho vem parar bem aqui, ó. Sobe aqui, ó. Pontinho aqui. E esse aqui, ó, sobe até aqui também, ó. Aí você faz assim agora, ó. Puxa para cá. Puxa para cá. Aqui eu tinha riscado aqui, mas não é aqui não. É porque eu estava fazendo apressado. Não, calma lá. Vamos devagar, vamos devagar. Vai ser daqui para cá, né? Não, ó. Concorda comigo? Concorda, ó. Aí vamos botar. Que número é esse que tá bem aqui, ó? 1,5, né não? E aqui, ó, 3,5. Tá certo? Grandeza 2. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar um verdinho aqui, ó. Grandeza 2. Vou colocar um azulzinho aqui na grandeza 1. Certo aí, minha gente? Esse aqui que está acontecendo, ó. Grandeza 1. A grandeza 1 está fazendo isso aqui. Não pode passar da reta aí, ó. E a grandeza 2 está fazendo isso aqui, ó. Fechou? Faz sentido para você? 1 e 2. E professor, mas na prova ele quer saber 1 e 3. Muito bem. Mas primeiro, como eu já disse, a gente precisa fazer da 1 com a 2. Agora sim nós vamos dar a 2 com a 3.
Calma lá. 2 com a 3. Grandeza 2 é de 1,5 a 3,5. Então, vai lá. De 1,5 a 3,5. Onde é que tá 1,5? Tá bem aqui, né? Não, ó. 1,5 a 3,5. Eu tô só transferindo, ó. Eu tô pegando a grandeza 3, eu tô pegando isso aqui, que eu tô circulando, ó. E estou transferindo para cá, ó. Aqui, né, de 1,5 a 3,5. Foi bem, ó. 1,5 até 3,5. E aí eu estou rabiscando aqui. Vou continuar verde, já estava fazendo verde, né? Verdinho. Aí a pergunta é, qual é o máximo assumido pela grandeza 3? Aí você vai e sobe aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Na hora que tocar, você para. Na hora que tocar na linha vermelha, você para. Opa, tocou, parou. Parou. De um lado, você tem... Bem aqui, né? Que número que você acha que está aqui entre o 2 e o 3? 2,5, é claro. Do outro lado, você tem... Bora, tem que fazer os dois lados, hein? Do outro lado, aqui, sobe aqui, ó. Até tocar na linha vermelha. Subiu, 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 subiu. Opa, parou. Parou, parou, parou. Tocou na vermelha, tem que parar. Vem pra cá, ó, puxa aqui a referênciazinha. Puxa o ponto de jeito que você aprendeu na sala de aula. Aqui, que número é isso aqui? 1,5. Pronto, agora nós achamos a relação entre a grandeza 1 com a 3. Como assim, professor? Aqui não é grandeza 2? É, mas foi indiretamente, ó. A 1 jogou na 2, a 2 jogou na 3. Então, a 1 jogou na 3, indiretamente. Tá certo? Ó, vou pintar aqui pra você enxergar direitinho. Beleza. Eu vou pintar a 3 aqui de outra cor. Pode ser esse rosa aqui, ó. Aí, ó. Aqui é um negócio que ocorreu indiretamente, ó. É assim, ó. O azul se relacionou com o verde, tá certo? Ó. O azul se relacionou com o verde e o verde se relacionou com o rosa, tá certo? Foi isso que aconteceu aqui, ó. Portanto, o azul se relacionou com o rosa indiretamente. Ah, vamos lá. Resposta da questão. O cara quer o valor máximo. Não é o valor máximo? Agora eu pergunto. Quem é o máximo aqui? É 1,5 ou é 2,5? O que é máximo? Máximo é maior. Nesse caso aqui... Aí você diz, mas não vai até o 4? Vai até o 4, mas eu não posso considerar a área onde a linha verde não vai. O verde só vai até aqui, ó. Eu só posso considerar até aqui. Perfeito?